Vem cá, saiu uma pesquisa recente sobre o empate histórico do Flávio Bolsonaro com o Lula e eu gostaria de trazer essa pesquisa e uma pequena reflexão sobre como isso vai afetar no pequeno empreendedor, em nós, se um ganha ou se o outro perde, ou vice-versa. Mas antes de iniciar essa reflexão, eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. O que isso significa? Se um perder, se o outro ganhar? Provavelmente já saiu os resultados da Paraná Pesquisas, porque a gente tá gravando hoje na quinta-feira. Porque saiu ontem a pesquisa da Atlas Intel, esse vídeo tá sendo gravado na quinta-feira e vai sair na quarta-feira, só da semana que vem. Mas eu imagino que o Paraná Pesquisa vai trazer basicamente o mesmo resultado, a diferença realmente é bem mínima entre um candidato e outro. Mas o que importa aqui é a reflexão que eu quero trazer para os pequenos empresários. Aí você se pergunta, por que isso é importante para eu, pequeno empreendedor? Eu prefiro só, vou ganhar lucro, vou ganhar dinheiro na minha empresa. Isso impacta diretamente na sua vida. Se você acha que isso aí não impacta, vai impactar. Se não impactasse, primeiramente, os grandes empresários não estavam colados assim com o governo, né? Muitos grandes empresários estão colados com o governo, enquanto os pequenos empresários, eles basicamente ficam estrangulados de tanta burocracia que o governo taca nesses pequenos empresários. E isso afetou a gente também. Eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o que afeta, justamente porque eu e Janailson aqui do canal, a gente foi atingido por isso aí. A gente teve um projeto passado, que é a Loja Trono, que a gente sempre fala aqui nesse canal, que a gente fez até uma reflexão do porquê que a gente fechou a loja. A gente fez um vídeo bem bacana, tá aqui no canal também, sobre essa reflexão, nós dois debatendo, só que a gente não colocou a política, que por mais que não foi 100% isso aí, na época que a gente começou, que foi com dropshipping, tenho certeza que foi. Então a gente vai fazer uma reflexão, eu vou explicar como que a gente perdeu dinheiro com isso e por que que a política é tão importante. Porque a Loja Trono que a gente teve, ela sofreu diretamente com o remessa conforme. Aquela taxa das blusinhas da Shopee, que ficou muito famoso, né, aí no Brasil. Basicamente, eu fui o líder da Loja Trono. A gente começou a Loja Trono lá em 2024, mais ou menos no comecinho. A remessa conforme começou em 2023, não sei exatamente a data, mas foi em 2023. A gente não tinha estudado, basicamente, como é que funcionava essa questão de loja. Na época, os meus estudos, por exemplo, eu me baseava muito em vídeo antigo, que foi um erro, porque era para eu ter estudado mais sobre essa questão da remessa conforme, né? O dropship, para você que não conhece, é um sistema incrível, que basicamente você, o lojista, cria uma loja, não tem estoque, o cliente, você faz um anúncio, por exemplo, no Facebook, o cliente vê aquele anúncio, clica, compra, você vai lá, pega aquele dinheiro que já passou para você e compra do fornecedor. O fornecedor vai lá, manda da China, geralmente, manda para casa desse cliente. Ou seja, você só faz o caminho para chegar no cliente, tá entendendo? É muito simples, é uma coisa muito incrível. E quando eu vi aquilo ali, eu achei muito incrível também. Então vamos trazer, vamos tentar aplicar. Eu juntei uma moedinha de amigos pra gente tentar aplicar esse negócio. E, infelizmente, por conta do remessa conforme, que se você não conhece, como eu já falei no começo, o remessa conforme é as taxinhas da Shein, as taxinhas das blusinhas, que muita gente falava que era isso. O remessa conforme funciona assim. Você tinha um produto que até no máximo $50. Se passou de $50, ele vai cobrar 60% mais ICMS. O ICMS é obrigatório em todos os produtos. E já é 17% que você paga para o Estado. O remessa conforme veio e trouxe acima de $50, ele já cobra 20% taxa. Então ele cobra essa taxa a mais o ICMS. Pode chegar a quase 60%, 80% de taxa. Não é à toa que minha mãe, na época que começou esse negócio, a mãe sempre comprou essas coisas aí. Tinha uma vez que ela pagava de imposto mais caro que o frete, pra tu ter noção. O frete era, sei lá, R$20 pra trazer pra cá e ela pagava R$30 de imposto. Às vezes o dobro do valor do produto. Eu lembro muito bem que foi na AliExpress, que a mãe foi comprar. O produto, se eu não me engano, era R$14. Ela pagou R$20 de imposto. Você tem noção de uma coisa dessa? Isso era absurdo. E a Loja Trono sofreu com isso aí. E por conta disso, por conta desse aumento de 20% ou 60% em alguns produtos, a gente tentou migrar para o mercado nacional, né? Eu entrei em contato com muita gente. Entrei em contato até com os caras lá do Brás. Só que o que matou nós foi justamente isso aí, porque a gente entrou em contato e tinha um problema muito maior, que era o frete. Com remessa conforme, por exemplo, se você fosse para fazer o preço, você já sabia mais ou menos quanto é que o remessa ia cobrar de você. Aí você juntava os dois preços lá e tentava ganhar uma margem de lucro. No caso, ia ficar muito apertado, porque o produto já ficava caro com imposto. Aí tu ia ter que colocar uma margem de lucro em cima. Ficava mais caro ainda. Com o frete, era pior, porque o frete era muito invariável, porque o Brasil é gigante. Então, o frete para aqui pro Nordeste, por exemplo, era R$50, de São Paulo para cá. Pra Amazônia, teve um canto que foi 35, mas tinha outros cantos que era mais caro. Então, tinha essas pequenas diferenças que fez o projeto não conseguir ir para frente, justamente por conta do imposto. Muita gente aqui, da nossa cidade, quando viu que a gente lançou a loja, se interessou, foi tentar comprar lá, só que quando viu o frete, ele simplesmente não comprava, porque era caro, né? Um produto com um frete mais caro que o produto. Por exemplo, tinha uma caixa
caixinhas de som que nós tava vendendo lá, se eu não me engano era R$ 35, que nós vendíamos com lucro já. Só que o frete era R$ 50, cara, pra cá, né, pro Nordeste. Obviamente não valia a pena, muita gente cancelava as compras por conta disso aí. Então, para você entender como que a situação do governo afeta você, pequeno empreendedor, diretamente. Enquanto os grandes empresários, eles não são afetados nisso aí, justamente por conta que eles estão coligados com o governo, eles estão juntos lá porque são aquele negócio de proteger a indústria nacional. Então, esse é um contexto muito importante. Eu trago a Loja Trono como exemplo aqui, porque é uma análise política, mas que tem a ver também com o negócio e pode afetar o seu negócio. Então isso foi tão ruim para nós, porque essa taxa não existisse, a gente poderia estar ganhando muito dinheiro, estaria empregando pessoas para trabalhar com nós, para a gente aumentar as coisas, todo mundo ia ganhar dinheiro, só que por conta do imposto, para proteger a indústria nacional, simplesmente estragou o nosso negócio e matou alguns empregos que a gente poderia até empregar, né? E aqui entra, basicamente isso aqui foi um pequeno resumo do começo do governo Lula, que foi mais ou menos em 2023. O Bolsonaro, se você comparar lá atrás, ele tinha o Paulo Guedes, que na minha opinião é um dos meus heróis, que eu gosto muito de economia e eu gosto muito do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um cara muito inteligente. O Paulo Guedes, ele basicamente ajudava os pequenos empresários, com o aval do Bolsonaro. Então, o Paulo Guedes era muito bom. E o Bolsonaro, por mais que ele falava muita besteira, e sim, ele falou muita merda, ele nunca foi um líder de exemplos. Mas ele era um cara liberal e que ajudava, consequentemente, nos pequenos empresários. No governo com o Paulo Guedes, eles criaram a Lei da Liberdade Econômica, que foi para ajudar os pequenos empresários, foi focado para os pequenos empreendedores, para eles não precisar do alvará durante os primeiros 3 meses. Então, isso aí foi bom, foi uma boa lei que ele criou. No período de 2020 e 2022, que foi a pandemia, foi um boom no e-commerce, justamente porque as pessoas estavam em casa e as pessoas estavam comprando em casa, muita coisa. E o dropshipping estourou nessa época aí também, por conta que muita gente estava comprando em casa e o dropshipping estava ajudando justamente nisso aí. E o motivo de ter esse boom aí de vendas era justamente porque não tinha taxação pesada nos produtos e a margem de lucro era viável. Por exemplo, você investir em tráfego pago, você conseguiria ganhar uma margem bacana em cima daqueles produtos que tu estava vendendo. Consequentemente, você criava empregos, consequentemente, todo mundo ganhava dinheiro, consequentemente, a economia estava com muito dinheiro rodando ali. E o resultado disso aí foi que milhares de pequenos empresários, pequenos empreendimentos nasceram, justamente por conta dessa liberdade que as pessoas tinham e não tinha tanta taxa pesada e tinha margem de lucro. Então as pessoas entravam e conseguiam ganhar dinheiro em casa. Como era um governo liberal, o foco era em tirar essa burocracia e também tirar esse protecionismo que tinha no Brasil e incentivar a indústria, porque o Brasil nem indústria tem, infelizmente, justamente por conta que tem tanto imposto que não adianta abrir uma indústria por aqui. Então a reflexão que eu trago aqui é que se o Flávio ganhar, os pequenos empresários, ele provavelmente vai trazer a herança do pai. Por conta aqui do Paulo Guedes, a influência. Provavelmente ele possa trazer o ex-presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, pro lado dele também para a equipe econômica. Então isso aí é bom, cara. É bom para o pequeno empresário. Também eu gostaria de ressaltar que não é o candidato dos sonhos, o Flávio Bolsonaro não é o candidato dos sonhos. Eu preferia tranquilamente o Tarcísio, que é o Tarcísio de Freitas, que ele tá fazendo um bom governo lá em São Paulo. Mas já que o Flávio tá passando e provavelmente ele vai trazer aquela mesma herança do governo do pai dele, pelo menos na visão econômica, isso pro pequeno empresário é mais viável e é melhor. Mas sempre existe aquele risco, né, entre promessa e execução. Ele pode prometer o negócio e não executar, mas ele pode trazer a herança do pai dele. Então, nesse cenário, se o Flávio ganhar, os pequenos empresários provavelmente vão ter um alívio tributário bem interessante. E se o governo Lula for pro Lula 4, né, pro governo Lula 4, provavelmente vão continuar os mesmos passos que estão fazendo nesse governo atual. Vai ter mais protecionismo, vai ter mais manutenções e aumentos de taxa, mais regulamentação e fiscalização. E o pequeno empresário ele vai ter que ficar se adaptando eternamente, porque ele não consegue ter uma coisa previsível. É previsível, porque se o Lula ganhar, ele vai fazer o mesmo governo que ele está fazendo. Ele não vai mudar isso aí. Eu duvido muito que ele mude. Por mais que ele seja liberal em alguns aspectos. Mas nesse governo está sendo muito protecionista. E o pequeno empresário fica sufocado aqui embaixo. E a alternativa sempre vai ser os fornecedores nacionais. Mas, infelizmente, como tem tanto imposto aqui dentro, internamente no país, os fornecedores vão vender caro. E você vai vender caro também para os seus clientes. Provavelmente você vai cair muitas vendas porque tá caro o produto. Então, não é legal, tá entendendo? Só que, também para não ficar muito tendencioso, a culpa não é só do governo. Eu queria ressaltar aqui que a Loja Trono, ela teve vários outros problemas, mas por conta de infraestrutura, de sócios, de saída de sócios, de falta de dinheiro também. Depois do dropshipping, tá? Porque no dropshipping realmente foi isso aí que aconteceu. Mas quando a gente trouxe para a loja física, muitas coisas aconteceram. E tem um vídeo que eu e Janailson aqui fala
sobre isso, faz uma discussão, eu e o Janaílson, o que foi que aconteceu para a loja desligar e tal, e que a gente explica que o governo, obviamente, não é o maior culpado disso aí. Porque a gente tem que entender que se você é empresário e você fica só procurando culpa no governo, só botando culpa no governo, você nunca vai evoluir. Porque se você acha que o governo é terceirizado, se você sempre terceiriza os problemas, você nunca vai evoluir como empresário. Porque você vai ficar só pequenininho ali e não vai querer refletir qual é o verdadeiro problema do seu negócio. Então a reflexão final que eu trago aqui é que o Brasil é uma caixinha de surpresas, mas eu ainda estou com aquela visão que é muito bom para empreender, justamente porque tem muito problema. Se existe muito problema, o empresário tem que estar lá para solucionar aquilo dali. O problema é que o governo não consegue resolver, o empresário vai lá e consegue ganhar dinheiro em cima disso aí. O dropshipping morreu? Não, mas ele se adaptou. Um exemplo prático é que o próprio AliExpress está investindo em operações aqui no Brasil, para ter produtos locais, né? Então a lição que eu deixo aqui é que quem reclama, ele quebra, mas quem se adapta, cresce. E a Somos IJ nasceu justamente por conta disso. A gente cometeu tanto erro no passado que a gente criou a Somos IJ para ajudar o pequeno empresário a não cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado. A gente tem várias planilhas, a gente tem ferramentas, a gente vai abrir até um braço de serviços para ajudar os pequenos empresários a fazer design, a editar vídeo, tráfego pago, tudo aquilo que a gente aprendeu no passado, a gente vai estar ajudando o pequeno empresário. E aqui na Somos IJ a gente tem ferramentas, a gente tem IJ Cash, a IJ Control, a IJ Calc. A IJ Cash, se você quiser saber mais, tem um vídeo aqui em cima de Janaílson explicando 10 dicas de gestão financeira para o seu pequeno negócio. E ele fala mais sobre a IJ Cash. E a IJ Calc é uma calculadora de precificação. A gente sofreu lá atrás com precificação dos produtos. A gente precificava muito mal, a gente não tinha margem de lucro, não é à toa que o dropshipping deu problema, e a gente tem a IJ Calc. A IJ Control é para controlar o estoque, a mesma coisa, a loja Tron teve problema de estoque. A gente foi lá, criou uma ferramenta e disponibilizamos aqui. Então, se você quiser saber mais, clique no primeiro link da descrição. Então é basicamente esse o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se não gostou, comente aqui embaixo, tá? Comente sua opinião sobre o governo Lula versus Bolsonaro. Só não entre em briga, a gente tem que ser mais racional sobre essa questão de política, porque realmente é importante para o pequeno empresário, porque senão você vai ficar sufocado. E se inscreva no canal, porque toda quarta-feira tem vídeos como esse, e até mais.